Bonitão, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como que você escolhe a hora certa ou o nível de risco certo para você abrir uma nova gaiola de satoshis. A gaiola de satoshi é uma estratégia extremamente lucrativa se você fizer ela no nível de preço correto e o preço continuar ali, dentro da gaiola. Só que existem momentos que fazem sentido você montar, existem vencimentos que fazem sentido você montar e existem zonas onde faz sentido você montar. E para poder você saber qual que é a hora certa de você montar uma gaiola de satoshi, você precisa entender do panorama de preço daquele momento. A gaiola de satoshi é uma estratégia que ela não depende, vou até aqui no aprender aqui, olha aqui, é um Iron Condor. Ela não depende de você ser maximalista ou você não ser, ele só depende do preço ficar dentro de uma zona por um determinado período. E para saber se um preço ele tem uma tendência de ficar dentro de uma zona por um determinado período, você precisa saber qual é o limite dessa zona e qual a probabilidade do preço passar desta zona. Se você não entende como que eu tenho utilizado aqui as zonas de liquidação para poder saber quais são as zonas que o preço ele tende a buscar, você provavelmente vai montar uma gaiola que ela vai ser testada. Nas primeiras semanas quando eu comecei a gravar vídeo, eu mostrei para você que eu montei uma gaiola e eu precisei encerrar essa gaiola porque o preço começou a jogar para um lado onde tinha uma zona de liquidação e era muito provável que o preço chegasse lá. E de fato ele foi. Eu encerrei antes dele chegar lá, porque a minha gaiola seria manejada e manejada e manejada. Tudo bem, fosse empurrar ela indefinidamente, em algum momento ela sairia no lucro. Só que eu quero rodar essa operação porque é uma operação rápida. Porque se o preço ele deslocar muito forte, ela pode ela pode botar, Satoshi pode botar a cabecinha de fora da gaiola. Eu não quero que Satoshi bote a cabecinha de fora da gaiola, porque se ele entrar dentro do dinheiro, meu irmão, a probabilidade de dar ruim é muito alta. Então, primeira coisa de todas, a gente vai fazer a análise de preço que a gente sempre faz. E mesmo que você esteja assistindo isso daqui em uma outra data, na puta que pariu, use a base da análise para poder você entender o momento de montar uma gaiola. Eu vou mostrar para você os resultados da gaiola que encerrou ontem. Ontem uma das gaiolas que eu tinha colocado aqui, ela encerrou no lucro, eu vou mostrar para você os detalhes dela, vou mostrar como que a gente monta uma nova gaiola, vou falar para você o que está acontecendo, em que momento faz sentido você alterar o alvo das suas operações de alavancagem, por exemplo, hoje é um dia que a gente vai alterar o alvo, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, na verdade é véspera de feriado nos Estados Unidos e o mercado americano não abre. A maior parte dos movimentos ele vem do mercado americano, então não faz sentido eu continuar com um alvo muito longo quando o mercado diminui a volatilidade. Faz sentido a gente botar alvos mais curtinhos para poder ele, mesmo no final de semana, mesmo nesse dia mais paradinho, ele ficar batendo bastante e entrando dinheiro no bolso. Beleza, bonitão? Primeira coisa de todas, análise de preço. A gente começa por isso daqui todo santo dia. Olha só, vou até ampliar aqui para poder você enxergar melhor. Primeira coisa de todas é entender como que está a demanda de futuros e como que está a demanda no spot. Passagem rápida aqui nesse assunto, porque já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes para você. Demanda spot segue negativa, perfil de mercado de baixa. Demanda em futuros segue negativa, perfil de mercado segue com tendência de baixa. Faz sentido fazer uma aposta mais grossa de alta agora? Ainda não, bonitão. Ainda estamos na descida de mercado. Ponto que chama atenção, fez um fundo com a demanda em futuros extremamente negativa e com a demanda spot extremamente negativa. Fez um outro fundo com a demanda em futuros menos negativa que o fundo anterior e com a demanda em spot menos negativa que o fundo anterior. Isto pode indicar reversão. Eu acredito que esse daqui é o ponto final da reversão, sendo muito sincero, não. Eu acredito que ele pode fazer um outro fundo, só que mais uma vez, com a demanda em futuros menos negativa e uma demanda spot menos negativa ainda. Talvez ele empurre ali o fundo para os 57, 56, 55, 54, talvez. Mas isso daí a gente vai entender que zonas são essas, por que que eu estou falando desses números, beleza? Então, se fosse para poder entender isso daqui, o mercado ainda está em tendência de baixa, se ainda está em tendência de baixa, ele ainda pode fazer um novo fundo, ele pode até voltar a subir, dar um repique, dar um respiro ali, subir um pouquinho, mas ele pode fazer um novo fundo ou voltar a testar o fundo. Próximo ponto que a gente vai fazer análise é como se comportou o preço ontem em relação à demanda dele nos ETFs. Os ETFs movem muita coisa de preço. Ontem foi um dia bem positivo nos ETFs. Se você parar para prestar atenção, a última vez que deu um dia mais positivo assim foi há praticamente 2 meses atrás. Dos últimos 2 meses, ó, esse aqui é do mês 5, a gente está no mês 7, dia 5 do 5. Ontem foi o dia 2 do 7.
Porra, praticamente 2 meses com os ETFs caindo, 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 caindo. Ah, Lid, mas teve dias positivos, mas foram pouco positivos perto desse dia aqui. Praticamente 2 meses, bonitão, praticamente 2 meses só de empurrada. Deu essa virada aqui, o que que indica? Pode ser um ponto de respiro, pode ser um ponto de reversão. Preste atenção nisso aqui, porque isso daqui é importante. Quando começou o processo de descida de preço? Vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui, quando começou o processo de descida de preço? Ele estava aqui no nessa zonazinha aqui que ele veio aqui em cima, ele subiu até o 82 mais ou menos, 83 do preço do Bitcoin, e depois ele começou o processo de descida. Foi exatamente próximo da região onde foi a última vez que os ETFs tiveram um dia forte de compra. O último dia forte de compra do Bitcoin, o preço dele, ele estava aqui, no 80 mil dólares. Depois ele foi até ali 83, depois foi só desaguada. E foi só venda também de ETF. Isso daqui pode significar que a gente tem um ponto onde o mercado ele pode dar um respiro. Até onde pode ir esse respiro? Aí agora eu já olho aqui e digo, o mercado ele está no todo como um viés de baixa, mas ele pode engrenar uma alta. Se ele pode engrenar uma alta, ele pode ser um respiro. Ou pode ser um respiro para poder chegar e afundar, ou pode ser um respiro para poder, a partir dali, o mercado virar e ele virar positivo. Mas o meu viés de médio prazo segue de baixa e de curtíssimo prazo já começa a olhar com a hipótese de ser de alta. É lead, mas é só um candle. É, beleza, é só um candle. Não dá para poder chegar e animar e dizer, ah, meu Deus, agora vai subir. Ponto que a gente precisa olhar. Olha para baixo e olha para cima. Para cima, zona de liquidação, 67 mil dólares. Teto do último movimento. Então, eu já sei que para cima a gente tem os 67 mil dólares. Para baixo, o que, que a gente tem de liquidação? Aqui, ó, 57 mil dólares, que foi a região do último ponto onde o Bitcoin ele fez mínima, beleza? Ali abaixo, o que que chama atenção? Essa ordenzinha aqui nos 56 mil dólares. Ela chama atenção, na verdade, nos 55.500. O que que chama atenção para cima? Essa ordenzinha aqui no 68. Então, eu já de cara entendo. O Bitcoin está em um range. Dentro desse range, ele tem uma possibilidade no curto prazo de jogar para cima. E para cima, a gente tem uma zona de liquidação aqui, ó, no 67, 68, com uma ordem grande aqui, que pode ser um indicativo de que pode parar ali o preço para poder brigar. Beleza, já sei qual é a zona de cima. Qual é a zona de baixo? Pode ser a mínima, com a zona de liquidação aqui, ou pode ser até o 55,5. Beleza, já tenho traçado as minhas zonas. Isso vai influenciar na nossa decisão de qual que é a gaiola de satoshi que a gente vai estar montando. Beleza. Vou olhar o panorama como um todo do mercado para ver se tem alguma coisa que eu não enxerguei de zona de liquidação. Não, exatamente a mesma coisa. Zona de liquidação aqui, tem uma zonazinha logo aqui acima do preço, mas ela sempre fica assim, mais próxima do preço. Tem uma zona logo aqui abaixo, mas agora preste atenção, tem um ponto que eu não posso deixar de lado. Lembra que eu falei ontem para você sobre a linha da madeira? Preste atenção, preste atenção. Aqui tem uma zonazinha de liquidação logo abaixo dos 60 mil dólares. Se eu olhar aqui, nesse outro gráfico aqui, eu também vejo essa zona de liquidação aqui, ó, nessa região dos 60 mil dólares. E vejo uma ordem bem grande aqui, nos 60. O que que eu, Elídio, acho mais provável? O preço ele tá aqui, ó, na linha da madeira, passando um pouquinho acima da linha da madeira. Não tem problema. O preço ele pode escorregar logo acima um pouquinho da linha da madeira. O que importa é que dentro do globo de tendência, ele tem uma tendência de baixa. O último bloco de fundos que ele teve aqui, tirando esse daqui, ele teve esse fundo aqui. Ele teria que romper aqui para cima para poder ele começar a querer brigar por essa zona aqui, do 65 até o 67. Se ele romper e firmar aqui acima, aí a gente pode ver ele puxando até o 67. Qual a probabilidade dele começar a fazer esse movimento hoje? Muito baixa. Mercado americano fechado, porra. Vamos lá, né, bonitão? O volume é baixo. Então não dá para poder a gente ter uma perspectiva de que isso aqui é de fato um rompimento. Isso aqui pode ser só essa namorada que ele deu aqui acima da linha da madeira e madeirou para baixo. Então, o que que eu particularmente acho que é mais provável? Tá aqui na região da linha da madeira. Pode ficar aqui sambando, pode até dar uma rasgadinha aqui no 63, porque tem uma zona de liquidação aqui no 63, ó. Aqui, ó. Aqui para poder ser liquidado. Na verdade, no 62,5. É até provável que ele dê uma jogada aqui nesse ponto. E aí, o que que o preço, ele provavelmente ele tende a fazer? Obviamente, eu não estou estipulando o que que vai acontecer no futuro, eu estou só te dando uma perspectiva de mercado. Ele tende
a jogar aqui embaixo de novo, nessa região dos 60 que tem uma zonazinha de liquidação, e pode até dar um pulo aqui na mínima para poder depois sim, ele romper e ter um movimento de alta, caso de fato a gente esteja vendo uma reversão. Então eu sei que para cima, o que de fato eu tenho, 67, 68, o que de fato eu tenho para baixo, a mínima do movimento e tenho 56. Nesse meio de caminho, tem ali aquele 63 ali, que ele pode dar um beijo ali e voltar, e tenho aqui para baixo 60. O que, que eu acho mais provável? Eu acho mais provável que ele aqui lateralize um pouquinho e ele se enfie aqui para a região dos 60 para liquidar o pessoal que está ali no 60, ou até ele dê um beijo aqui na mínima, e aí sim ele engrene um movimento de alta. Mas ele pode, a partir de agora, já de fato engrenar um movimento de alta. Se ele engrenar de agora um movimento de alta, qual o número da gente? 67. Temos a zona. Beleza. Estamos entendido. Demanda spot, vamos ver como é que ela tá aqui, ó. Bem fraquinha nas últimas blocos de horas aqui, mercado americano fechado, tem as bolsas asiáticas que beleza, abriu durante a noite, mas assim, boa parte do mercado, ele é movido pelo mercado também americano. Então a gente está olhando aqui essa demanda, eu particularmente acho que ele vai agora fazer um candlezinho aqui para baixo e vai passar esses dias todinho aqui do final de semana até domingo de noite lateralizadinho. Pouquíssimo provável dele fazer de fato um movimento para cima, pouquíssimo provável dele fazer de fato um movimento para baixo. Talvez ele venha aqui no 60, talvez, porque ele volta para essa zona de preço que foi extremamente negociado. Beleza? Ah, Lid, mas está subindo agora. Bonitão, me ajude. Vamos lá. Último ponto que eu tenho que te falar para poder a gente chegar na parte técnica. Essa parte de análise é mais para poder você entender. Por que que eu reforcei muito a parte de análise hoje? Por um motivo. Porque eu quero que você visualize o todo para entender o momento de abrir a gaiola de Satoshi. Vamos lá. Vou vir aqui agora, dentro da minha. Já tenho minhas zonas de preço. Vou vir aqui dentro do meu Opsbit. Vou vir aqui em estratégias. E agora eu vou mostrar para você a estratégia que a gente encerrou. Encerramos essa gaiola de Satoshis aqui no lucro, beleza? Clica na gaiola de Satoshi, ela encerrou no lucro de 79,93 dólares, beleza? Isso aqui foi o lucro líquido final já descontado de taxas. Já coloquei aqui dentro do nosso acompanhamento diário. Coloquei isso daqui, já coloquei como lucro realizado em dólar. Havia um prejuízo que a gente tinha tomado por causa de um manejo que ele estava tomando manejo. Tudo bem. Agora a gente vai entender. Faz sentido abrir uma nova gaiola agora? Vamos dar uma olhada? Bora. Primeira coisa de todas é, venho aqui dentro do meu Opsbit, a minha gaiola ela encerrou com 75% do lucro total, era 185 que era para eu ganhar, ele finalizou com 138 dólares, acho que foi isso mais ou menos que ele tinha finalizado. O resto foi taxa, então ele abateu uma coisa pela outra. Elídio, que taxa alta! É porque a gente está operando num contrato muito grande e a gente estava colocando um delta muito distante. E a asa da minha operação ela também ficou curtinha. Foi um erro de ter feito a asa tão curtinha, era para eu ter feito uma asa mais larga. Se eu venho agora aqui para poder fazer uma gaiola nova, meus aluguéis eles vão continuar aqui. Inclusive, se o preço ele der uma subida, vai ser ótimo, porque essa posição aqui, ela já está lá para o final do mês dos 60 mil dólares. Essa daqui, ela vai vencer agora, semana que vem, na sexta da próxima semana. Então, essa daqui, ela vai maximizar o lucro da rolagem dela. Se eu quisesse rolar ela nesse exato momento, ela já estaria dando 5 dólares. Ou próximo dos 6 dólares que ela daria como sendo o meu alvo, mas na verdade o meu alvo não é 6 dólares, é 6 dólares seria para 0,01 contrato. Como ela está com 0,02 contratos, o meu objetivo é pegar de 10 a 12 dólares. Eu vou deixar o preço subir um pouco mais para poder avaliar isso daqui. Eu particularmente acho que existe uma boa possibilidade dele ainda semana que vem subir mais para próximo dessa região aqui, com base na análise que a gente fez. Eu acredito que ele vai dar uma descida e depois ele vai lá e sobe. Beleza. Como que a gente faz para poder montar agora a nossa gaiola? A gente vai aqui para poder parametrizar uma nova estratégia para ver o que que ele está dando. Uma nova estratégia. A estratégia que a gente vai avaliar aqui é essa daqui, o Iron Condor, gaiola de satoshis. Você vai botar um nomezinho aqui, gaiola de satoshis. Uma coisa importante, bonitão, eu não comentei aqui ainda. Na verdade, eu comentei, mas é só para poder não esquecer. Aqui dentro do Deribot, tá aqui as posições estão com lucro. A gente vai ter que vir aqui em automação de entradas, certo? Cadê a automação de entradas? Minhas estratégias. E eu quero alterar essa daqui que tá ligada para ter um alvo mais curto. De quanto, Elídio? A gente tá pegando um aqui, ó, lutando para pegar um alvo de 1% atualmente. Eu vou trocar ele para 0,35. Por quê, Elídio? Porque durante os finais de semana o mercado ele fica paradinho e hoje é feriado americano e vai ter o fim de semana inteiro aí para ele ficar paradinho, então ele vai ficar pegando ali durante toda essa zona de preço. O MACD ele está positivo ainda, está com a tendência de alta,
mas acredito que ele talvez ele reverta. Salvar, beleza. Outro lugar que você precisa fazer para poder aproveitar o final de semana com um pouco mais de lucro, gerenciamento de lucro. Aqui, ó, take profit aqui, porque ele está atualizando com base na taxa de financiamento, 0,35, 0,35. Salvar e pronto, beleza, já fiz esse ajuste. Quando que eu vou fazer isso daqui de volta para poder jogar para o 1%? Domingo de tarde e domingo de noite. Na verdade, domingo de tarde, às 5 horas da tarde, eu já faço essa mudança, beleza? Já está ajustado aqui no Deribot, painel de resultados aqui, ó, de lucros, tá aqui o lucro líquido total do que está rodando. Eu gosto de pegar aqui, ó, o período do gráfico e colocar aqui por dia para poder você ver os lucros operacionais. Tudo bem? Aqui foi o dia que eu mudei o operacional de gatilhos puro para o MACD, porque eu pesei mais a mão, natural que ele tenha dado esse salto. E agora vamos ver como é que vai ser o resultado do final de semana. Agora vamos voltar para nossa gaiola. Vou fazer essa gaiola com um contrato cheio, que era o que a gente estava rodando, tá certo? Eu tenho US$ 6.000 de capital aqui separado para poder rodar essa estratégia. O vencimento, se eu for colocar um vencimento para 7 dias na frente, que é a próxima sexta-feira, é o dia 10 de julho. Tá aqui. É daqui a uma semana na frente. Ele vai estar muito magrinho, muito mionzinho, essa gaiola. Por quê? Porque a probabilidade ele vai jogar vamos aqui, eu vou mostrar para você dentro aqui da própria Bybit, dentro das opções. Vou começar a te introduzir uma grega. Dia 10 de julho, e aí eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é fácil, tá certo de entender? Essa é muito fácil de entender. Aqui do lado do book de opções, ele tem isso daqui, um dado chamado delta. Isso é uma das gregas, delta, delta. Ela é na verdade é uma simplificação, tá, que eu vou fazer. Ela é a probabilidade do preço encerrar ali no vencimento. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade do preço encerrar aqui nos US$ 65.000 no dia 10 de julho? Qual que é a probabilidade? 0,15, ou seja, 15%. Essa é a probabilidade do preço encerrar aqui no dia 10 de julho. Neste exato momento, esta é a probabilidade. Com onde que a gente parametriza a nossa gaiola de satoshis? Normalmente no delta 15, 16, ou seja, 15%, 16% de probabilidade, ou um pouquinho abaixo, dependendo da circunstância. Se eu colocar para o dia 10 de julho e eu olhar a probabilidade de chegar aqui, que é daqui a uma semana, ele está olhando o quê? No delta 15, ele está olhando US$ 65.000. Porra, eu sei que a zona de liquidação é o 67. Se esse mercado subir, o alvo dele é o 67. Eu não vou colocar a porra do 65. Eu vou colocar aqui, ó, o 68, o 69. Só que olha a probabilidade de chegar, que ele está estimando para sexta-feira da semana que vem. 0,02. Isso significa que a gente ganharia muito pouco para poder montar essa estratégia. Já se eu colocar para 2 semanas na frente, em vez da semana que vem, 2 semanas, que é aqui o vencimento do dia 17, e eu preciso que você preste atenção nessa porra para poder você entender. Isso é bom de entender. Isso aqui é mais técnico de opções. Se você ainda não está entendendo, assiste o curso do BTC10X. É lídio, mas você já lançou? Não, vou lançar na semana que vem. Mas talvez você já esteja assistindo e você faça isso daí. É uma miséria o valor do curso para poder você assistir, ou então você fica aqui por exposição, vendo, depois de um tempo você vai estar entendendo. Beleza? Vamos lá. Lá vai estar tudo organizado, tudo bonitinho, tudo vai encaixar dentro da sua cabeça, com as aulas tudo primeira. Em 2 tardes você senta a bunda e você está entendendo o que é necessário para poder já estar fazendo dinheiro aqui. Aí, obviamente, que você vai ter que dedicar uma semaninha ali, umas tardes ou umas manhãs, para poder você entender tudo mesmo de uma ponta a outra. Mas o básico para poder você já estar com suas posições montadas em alavancagem, suas posições montadas em opções, é 2 tardes. Beleza. Vamos aqui. Se eu colocar para daqui a 2 semanas na frente, onde que está essa região do 68? Olha aqui, ó, delta 0,08, ou seja, 8% de probabilidade. Seria mais lucrativo para mim montar uma posição aqui para daqui a 2 semanas, porque a probabilidade de chegar lá, ela já é maior, mas ela também já me dá uma gordurinha a mais. Onde que é uma zona que eu estou protegido? 68 e no 70. E para baixo, bonitão, para baixo, qual que é o preço que a gente sabe que o mercado ele pode chegar lá? 55, 56? Então eu vou botar ou no 54 ou no 52 para poder ficar mais protegido. Aqui, ó, 54, delta 0,06. Beleza. Estaria mais protegido nessa circunstância.
O que é que eu preciso que você entenda? Nem sempre a gente vai botar as operações para o vencimento de uma semana na frente, talvez a gente bote para 2 semanas na frente. E isso daqui vai ser variável de acordo com a dinâmica de mercado. Quanto mais volatilidade o mercado tá, mais gordinhas estão as opções. Nesse momento o mercado está bem paradinho, tudo bem, existe a volatilidade implícita, isso que você vai entender mais se você tiver assistido o material, mas tudo bem, vamos lá. Seleciono o vencimento. Eu vou pegar para o dia 10? Não vou. Por quê? Porque eu sei que eu vou até botar para o dia 10 para poder você ver que não vai dar certo. Eu quero que a probabilidade de chegar dentro da minha zona de preço, ela seja de 10%. 0,1 é o delta da minha operação, é a probabilidade de 10%. Largura da minha asa, eu vou colocar uma largura de $5.000, que nesse caso aqui é uma largura que faz sentido. E o mínimo de net de crédito, que é qual o mínimo que eu topo ganhar nessa operação, eu vou colocar 1% aqui só para poder você ver os resultados, porque se eu botar 10 ele não vai encontrar um ponto de lucro. Vou botar aqui próxima, depois eu vou botar aqui para poder buscar o book de opções para você ver. Olha só, eu estou rodando com um contrato cheinho, e ele está me dando uma gaiola entre os 57, que eu sei que é uma zona que existe a possibilidade do mercado ir, e os 66, que também é uma zona que eu tenho a probabilidade do mercado ir na próxima uma semana. Porra, vou montar aqui? Não vou. Essa daqui no 56 e no 67, qual que é a probabilidade do mercado chegar lá? Alta também. Eu vou botar aqui? Não vou, cara, não vou, não vou, não vou, não vou. É mais provável que o mercado chegue nessas zonas aí, depois ele lateralize ou ele dê um pullback, ele volte, entendeu? E essa daqui, do 66 para o 58? Então, não faz sentido. Ah, Elias, mas você vai ganhar $260 se você montar ela. É, mas é só se eu montar ela e o mercado ele não chegar aqui pertinho. Nos $64.000, ele já precisaria fazer um manejo para poder não dar merda. Então já iria mais custo operacional. Não faz sentido eu montar aqui. E se eu botar para daqui a mais uma semana na frente? Eu vou voltar aqui, e eu vou voltar e vou dizer: "Não, não, bonitão, estava muito doido, não vou querer para uma semana na frente, vou querer para 2 semanas na frente, ó, 14 dias. Vamos avaliar as mesmas circunstâncias? Bora". Próximo, e buscar. Aí agora ele já fica diferente o jogo. Olha só, nos $54.000, abaixo dos 56, estou mais seguro. No 68, acima do 67, que é a zona de liquidação, estou mais seguro. Melhor. Essa daqui, no 54 e no 70. Porra, se existe uma possibilidade boa do mercado ele tomar um lado aqui, faz sentido eu montar essa operação desse jeito aqui. Muito provavelmente ele pode subir ali, pode ir ali no 67, 70 está protegido, 54 está protegido. Parece uma boa. Beleza. 160 doletas aqui é o que eu ganharia nessa operação. Pode ser um negócio legal. Essa operação aqui, nesse daqui, no 56, já não quero. Ah, Lino, mas você vai ganhar $410. Vou ganhar uma porra se o mercado descer aqui, nas próximas 2 semanas eu me lasco aqui no 56 ou aqui no 67. Não faz sentido. A única que faria sentido de ser montada é essa posição aqui, ó, para ganhar $160, que eu nem ganharia $160. Eu normalmente pego luto, né, luta é foda. Eu normalmente trabalho aqui no mercado de opções para poder pegar 75% desse valor. Então, quanto que seria 75% de 160 vezes 0,75? Seria 120 que eu estaria ganhando. Só que ainda tem o custo das taxas. O que que eu prefiro? Eu prefiro entender para que lado o mercado provavelmente vai. Ele está em cima de uma zona de indecisão. Eu não tenho muita probabilidade ao meu favor nesse momento. Por quê? Ele está em cima da linha da madeira, aqui. Não firmou de que ele vai vir aqui para cima, não firmou de que ele vai para baixo, e todas as minhas posições elas estão muito próximas. Eu prefiro que o mercado, na segunda-feira, eu olhe para ele e entenda para que lado ele vai jogar o jogo dele. E aí, em seguida, a gente se monta nesse momento. E de preferência no momento que tem um pouco mais de volatilidade, porque as posições elas ficam mais gordinhas. E quando ela fica mais gordinha, o que que acontece? Eu ganho mais. Por quê? Porque existe mais valor extrínseco dentro dela. Eu sou um colhedor de valor extrínseco. Todas as minhas posições, onde eu estou fazendo a operação aqui, são posições onde eu ganho com a volatilidade. O mercado, quanto mais volátil, mais ele dá valor extrínseco, mais eu ganho dinheiro aqui. Não ganho dinheiro se acontecer o quê? Se ele botar a cabecinha para fora da gaiola. Então, hoje, eu não vou montar. Poderia fazer o quê aqui, Elide? Posso vir aqui dentro do Opsbit e dizer, não, bonitão, vamos fazer assim, em vez de montar uma posição com uma asa, com um delta de
10%, vamos fazer aqui de um delta de 5% e vamos aumentar a largura da sua asa, vamos botar de $7.000, beleza? Beleza. Pode ser uma boa? Pode ser uma boa. Eu venho aqui, ó, altero só o tamanho da minha largura da asa, 7.000. Buscar opções. Olha aqui, $70.000 e $52.000, muito protegido. $70.000, $54.000, muito protegido. $175 de ganho nessa posição, parece uma posição melhor para daqui a 2 semanas. Qual que é o problema disso aqui? O único problema é o tamanho do risco que eu estou correndo. O risco que eu estou correndo é haver um evento de cauda, o mercado desabar com muita violência, o Opsbit ele não ter tempo de manejar minha posição e ele entrar dentro do dinheiro. E o preço ele simplesmente cair aqui no 48. Ou cair aqui, vamos dizer essa daqui do 48, que seria a que eu escolheria nessa circunstância. Ela está muito boa, tá? Só que ela, olha aqui, só que o meu risco operacional aqui é de $7.000 para poder fazer isso daqui. É caso o preço ele entre e o Opsbit ele não tenha velocidade de execução. Aí é que tá. Eu topo se entrar dentro da put vendida por um motivo, porque eu sei que o preço inevitavelmente em algum momento ele vai voltar. Aí eu posso ficar rolando, empurrando ela, empurrando, 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 empurrando. É uma solução que eu tenho. Se ele violentar muito para cima, aí eu não tenho o que fazer, porque se o mercado der uma reversão muito grande, porque alguém avisou que, sei lá, que a União Europeia mudou de ideia e que agora eles vão comprar Bitcoin feita porra, aí isso daqui o que eu prefiro fazer? Prefiro jogar com probabilidade melhor dentro do meu bolso, ou seja, nível de risco menor, com a volatilidade maior. Vou esperar da segunda-feira, porque na segunda-feira provavelmente vai ter jogado um pouco mais para algum lado, a gente já vai ver melhor a direção e a gente pode montar uma nova gaiolinha aqui. Por enquanto, bonitão, jogo de opções é um jogo de tempo. Existem outras estratégias que eu preciso ensinar para você, como a covered call, que é a estratégia da BlackRock. Tem várias outras coisas. Tudo isso aí também está lá dentro do material do curso. Olha isso aqui. Os aluguéis estão lindos. Estão aqui bonitinhos. Vão ganhar dinheiro com os aluguéis. Semana que vem a gente vai botar o lucro no bolso. Hoje eu não vou fazer nada. Às vezes é melhor. Negócios se fazem todos os dias. Bons negócios se fazem algumas vezes. Eu quero fazer um bom negócio aqui na parte de opções. A gaiola de Satoshi é uma estratégia que eu preciso de inteligência para poder montar ela. O aluguel não. O aluguel é só uma malha de aluguéis ali e aquele negócio vai ficar rendendo, 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 rendendo. Beleza? Então, tô separando aqui essas duas estratégias. Existem outras ali, pô, pra cacete. Existe uma porrada de coisa que a gente pode fazer, mas vamos maturar isso daqui. Amanhã eu vou falar para você um comparativo entre alavancar 2 vezes e vender uma put. Cara, isso é pica na sua compreensão. Última coisa que eu quero te mostrar aqui, bonitão. Olha aqui, dentro dessa aba aqui, ele tem os resultados. Eu já atualizei com os resultados de alavancagem e com os resultados das opções. O lucro que a gente teve das operações, obviamente houve uma baixa daqui. Aqui na parte de alavancagem, houve a baixa por causa daquela posição que a gente precisou fazer manejo. Tudo bem, beleza. O lucro de alavancagem, você vai ver que o lucro em dólar, o valor em dólar, ele decresceu fortemente. Por quê? Porque a gente virou a posição para Bitcoin. Tá aqui, ó. Beleza. E aqui vem os lucros que a gente vem realizando em BTC. Por exemplo, eu fiz a primeira, peguei o lucro de $60 iniciais que tive, já comprei de BTC. Meu objetivo é acumular e aumentar minha riqueza em Bitcoin. Eu vou aumentar minha riqueza em Bitcoin aqui com essas estratégias. É exatamente isso aqui que eu vou fazer. Se você quiser fazer isso daí para poder aumentar sua riqueza em dólar, beleza. Se você quiser fazer isso daí para poder você ficar queimando, beleza. Se você quiser fazer isso para você fazer o que você bem quiser, beleza. Cada um escolhe o caminho que vai tomar. Eu vou pegar todos os lucros e vou colocar em Bitcoin, porque o Bitcoin é extremamente assimétrico no momento onde a gente está. Acumular o máximo de Bitcoin possível é a melhor coisa que pode estar fazendo. Último ponto, não esqueça de abrir as contas dentro da BingX e da Bybit, já pode fazer as conexões aqui, acho que o Opsbit... Hoje eu vou dar uma coça em Bruno sobre a questão da liberação do Opsbit, tem todos esses links aqui na descrição e também tem o canal do Telegram. Dentro desse canal do Telegram, eu vou até clicar nele aqui, deixa eu abrir aqui o canal do Telegram, para poder mostrar para você uma coisa. Dentro do canal do Telegram, eu faço o resumo todos os dias de tudo o que eu estou fazendo aqui. Então, se você vier aqui nesse canalzinho aqui do Telegram, ó, eu vou colocando, ó, tudo. Postei o vídeo, posto o vídeo aqui dentro do canal do Telegram. Tá aqui, ó. Postei o vídeo, o primeiro lugar que aparece é aqui.
pego os prints dos gráficos. Durante o dia, vou atualizando. Mercado chega na zona, na linha da madeira que eu falei. Também dou o feedback aqui do que está acontecendo, dos melhores pontos que precisam falar. Vai ter um outro grupo para os alunos do BTC 10X, que é para quem comprar, e nesse eu vou estar fazendo outras operações, e aí depois, quando eu fizer essas outras operações, eu vou vir aqui no vídeo do YouTube e vou dizer, ó, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, porque às vezes abrem boas oportunidades. Por exemplo, existe uma boa oportunidade agora de algumas posições de venda de put. Existe uma boa possibilidade agora de compra de caos. Existem algumas outras coisas que tipo, são mais profundas e que faz mais sentido eu explicar para o pessoal lá dentro e depois trazer aqui e mostrar, ó, fiz isso, fiz aquilo por causa de X, Y, Z. Lá o pessoal já entende, eu vou mostrar em tempo real o que vai estar sendo feito. Elídio, já está liberado nesse exato momento? Ainda não. Beleza? Tudo tá aqui, é só você clicar nos links da descrição abaixo. Eu pedi uma gentileza para você, comente qualquer coisa aqui dentro do vídeo, porque o YouTube ele entende que o vídeo é relevante quando você comenta qualquer coisa. Quando você curte, ele entende também que é relevante. Faça essa gentileza, pô. Tô te pedindo porra nenhuma para poder estar mostrando isso daqui. Tô me expondo aqui. Sabe que o Brasil é um país de uma ruma de gente invejosa, um rebanho de arrombado que quer lascar a vida dos outros aqui. Tô colocando capital, vou colocar lucro aqui exposto aqui para poder a porra da Receita me encher o saco em algum momento e vir alguém tentar me encher o saco também. Por isso que eu boto só um negocinho aqui, né? Porque senão acaba ficar se mostrando aqui é pedir para se lascar. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de comentar, de curtir e se inscreva no canal. É muito provável que você não esteja inscrito no canal, mas beleza. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã vou mostrar para você o comparativo entre você fazer uma alavancagem de 2 vezes e você vender uma put. E você vai ficar besta com o que eu vou mostrar para você. Deus abençoe sua vida, com Deus, até amanhã.